Aqui é Alex César, mais uma vez trazendo aí uma, uma palavra. Vamos hoje dar continuidade no texto de Hebreus, mas hoje eu quero ver com vocês o primeiro capítulo de Hebreus, mas dessa feita nós vamos ver o capítulo 1 de Hebreus e eu quero trazer o que de fato está explícito nesse primeiro texto, que na última gravação a gente viu apenas o, o a gente viu o versículo 1 e o versículo 2 e o versículo 3. E eu trouxe a ideia, cito o vídeo anterior a esse, que é do mesmo capítulo, Hebreus 12, 1, 2 e 3, e depois eu acabei lendo o 4, 5 e o 6, tá? Mas não tem problema nenhum. Então, para que vocês tenham ciência de algumas coisas que é muito profundo, um conhecimento profundo que está sendo dito aqui no livro de, né, na verdade não é livro, né? Hebreus é uma carta que foi endereçada aos irmãos que provavelmente moravam na ilha de Chipre e que eram hebreus, chamado hebreus, né? Que a palavra hebreu significa, no contexto judaico, aqueles que é do outro lado do rio. No caso, Abraão atravessou o povo dele, né? Que Abraão falava, Abraão é descendente de Eber, né? Um dos antepassados, tataravô de Abraão, era Eber, e por isso ficaram sendo conhecidos como hebreus, porque esses hebreus da família de Eber moravam do outro lado do rio Eufrates, e depois eles desceram lá em sentido a Babel, a Babilônia, e a família de Abraão, que Abraão, filho de Tera, se encontrava, quando Deus o chama, na cidade de Ur dos Caldeus, né? Os caldeus lá embaixo, de Babel, Babilônia, onde existia vários reinos ali, e Tera, pai de Abraão, estava ali. Então significa, né, hebreus é o povo descendente de Eber, que a palavra hebreus faz, no sentido da raiz hebraica, aqueles que moram do outro lado do rio. Uma palavra que para nós não tem correspondência nesse sentido, porque nós estamos aí há quase 3.000 anos longe desse contexto, né? Mas é isso que quer dizer a palavra hebreus. É um povo que viveu do outro lado do rio Eufrates, da onde descende Abraão, Isaac e Jacó e a nação de Israel. Então por isso que Israel é chamado de hebreus. Hebreus não existia somente a nação de Israel. Existia os outros parentes de Abraão, né? Porque Abraão tinha tio, tinha tia, tinha todo um clã e um grupo muito grande de povos que, ao longo do tempo, foram absorvidos por aqueles povos que moravam na Mesopotâmia. Então acabaram se tornando um único povo, né? E como se tornando um único povo, Abraão, como se separou daquele descendente deles, então Abraão se destacou como aquele que ainda era chamado de hebreu, né? Dava para identificar em Abraão o povo hebreu. Então essa carta é endereçada a essas pessoas que são os hebreus,
Mas esses hebreus são o povo de Deus, que é a nação de Israel, que estava dispersa e inclusive se encontrando ali na ilha de Chipre, aonde Pedro, né, começou uma igreja, aonde o, o não, Pedro não, acho que eu estou confundindo aqui agora. Foi Paulo que viajou para lá e fundou a igreja junto com José Barnabé, né? José Barnabé chama José, mas é Barnabé, né? Barnabé era da ilha de Chipre, era um levita, e ele esteve com Paulo na ilha de Chipre e fundou algumas congregações e igreja ali. Então, essa carta é endereçada a esses irmãos hebreus, tá? Então, tendo esse contexto que essa carta é interessada a hebreus, a judeus que estão começando a aprender a respeito do caminho da verdade, que é Jesus Cristo, abandonar o legalismo da lei, abandonar as regras de rituais e abandonar também a cultura, não a cultura judaica, porque eles podiam continuar sendo judeus, né, com a sua cultura, comida, bebida, mas abandonar os costumes introduzidos pelos fariseus, pelos saduceus, pelos herodianos, pelos sacerdotes, e foi o que Jesus mais combateu, né? Tinha pelo menos 5 principais grupos lá em Israel, e o povo de Deus ainda estava preso como é que fala, meu Deus? Acabei de dizer o nome, na tradição. A tradição estava acima da revelação da palavra de Deus. Então, o povo de Hebreus, endereçado a essa carta, recebe muitas advertências aqui a respeito de que Cristo é o objeto de toda a revelação, de todos os rituais feitos no templo, tudo que lá no Templo de Salomão, né? Eu vou falar do Templo de Salomão, que é o mais conhecido, mas tinha o tabernáculo que foi confeccionado no deserto e que até na época de Salomão ainda estava lá, armado ainda em Ramá, né, em Betel. E Betel não, em Ramá de Gileade. Estava ainda ali, né, o templo armado, e é em Betel mesmo, onde o profeta e juiz Samuel presidia um conselho de profetas. Então, o povo de Deus ainda estava seguindo. Muitos hebreus que estavam na ilha de Chipre não tinham entendimento completo. Então, o autor de Hebreus manda essa carta, desde o Hebreu 1 até o último capítulo, mostrando como Cristo é superior a toda a lei de cerimônia do templo, de tudo, que tudo apontava para Cristo. Tudo que eles faziam de cerimônia e da lei e dos profetas apontava e anunciava a vinda do rei, a vinda de Jesus Cristo. Então nós nos encontramos aqui no capítulo 12, e aqui no capítulo 12:1, agora vocês acompanham comigo a leitura, no 12:1 diz o seguinte, eu vou ler aqui na primeira versão, a versão transformadora. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão da testemunha, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida
que foi proposta diante de nós. Então, eu quero tomar esse versículo como base para um assunto que eu quero trazer, e eu quero que a própria palavra de Deus ela esmiúce e mostre a você qual é a nossa posição diante do mundo, diante da religião, e a nossa posição para vivermos uma vida na carreira, que é isso que o escritor fala, que nos foi proposta, que é o nosso objetivo de permanecermos sempre firme naquilo que é o propósito da vontade de Deus na vida do cristão, na vida da igreja, para que permanecemos fiéis e perseverantes nesse caminho e nessa caminhada, sem nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, que é isso que ele está dizendo. Agora vamos ler na NAA, Nova Almeida e atualizada. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, havia uma grande nuvem no tempo que essa carta de Hebreus foi escrita aos Hebreus, havia muitas e muitas pessoas que conviveram com Jesus, que andou com Jesus, os discípulos, apóstolos, uma boa parte ainda, alguns ainda estavam vivos, e muitos irmãos dos 500 que viram o Senhor Jesus subindo ao céu, ainda estava vivo. Então é isso que ele está dizendo, né? Uma grande nuvem de testemunhas. Livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, de novo aqui, né, trazendo enfaticamente, livremos-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança, né? Então, o cerne aqui que eu quero pegar é o que? É nos livrar de todo o peso do pecado. E para isso a gente vai ter que buscar em Jesus Cristo palavras que ele disse a respeito de que temos que nos livrar de todo o peso. Por que temos que ir à palavra de Jesus? Porque Jesus em João 6,63 diz: as palavras que eu vos tenho dito, na segunda parte do versículo de João 6,63, você pode ir lá e ler. As palavras que eu tenho vos dito, elas são espírito e são vida. Então, quando eu descubro aqui que o escritor de Hebreus está dizendo: livremos de todo o peso do pecado que tão somente se apega a nós, então eu tenho que buscar em Jesus Cristo, eu tenho que ir até Jesus Cristo e verificar o que é as coisas que se apegam a mim e que grudam em mim, que é pecado e que está a atrapalhar a minha vida. Porque é isso que o escritor de Hebreus está dizendo para esses irmãos, que eles têm que se livrar do peso do pecado, que se apega, que se gruda. No original, a palavra grega, no grego é tenaz, né? Tenaz é cola, que gruda, né? Que fica apegado. Agora vamos ver na versão Almeida Revista e Corrigida. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço. Aqui ele vai usar a palavra embaraço, né? E o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, deixamos todo o embaraço. Então, a palavra que eu quero, o que eu quero buscar aqui é exatamente isso, né? É o embaraço. Deixemos todo o embaraço. O que é esse embaraço? Então, para a gente entender o que é esse embaraço, a gente vai ter que ir buscar até Jesus alguns ensinamentos que Jesus fala de coisas, né, que faz parte do cotidiano e que, se a gente colocar o nosso coração e que se a gente dedicar o nosso coração a essas coisas, mais do que a palavra de Deus, mais do que o entendimento de Deus, essas mesmas coisas vai nos levar a um estado de
de pecado contra o nosso próprio Deus. E então a gente precisa, como eu tenho dito, né? As palavras, Jesus diz, as palavras que eu tenho dito, essas palavras são espírito e vida. E existe algo que já tinha sido dito até pelos profetas, e agora vocês vão ver comigo em Oséias 6,6. O Senhor diz assim, Oséias 6,6: Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocausto. Então aqui ele está falando, Oséias está falando que Deus deseja e quer que o seu povo, que era o povo de Deus, tivesse conhecimento, conhecer a Deus, ter um conhecimento de quem Deus é de fato, através da sua palavra, e através da sua palavra conhecendo a Deus, aprofundando um relacionamento pessoal com Ele. Porque nenhum ser humano tem relacionamento com quem ele não conhece, com quem ele não conversa, né? Você troca palavras, você troca conhecimento, você conta as suas dificuldades, você expõe a sua vida, você busca ajuda, você conversa no dia a dia, você tem um relacionamento. Isso é ter, ter uma intimidade através do conhecimento. Você vai conhecendo aquela pessoa. Quanto mais você conhece, mais intimidade você tem, mais você se abre, mais essa pessoa tem afinidade com você também, e mais essa pessoa vai se revelando a você e você se revelando a ela. Então é um ganho mútuo. E Deus está dizendo aqui em Oséias que ele quer mais conhecimento a respeito dele na mente e no coração do seu povo do que sacrifícios e ofertas. Tá? Então, a palavra de Deus, a palavra, Jesus diz, né, que lá no João, eu vou abrir, né, para que vocês acompanhem, Evangelho de João, porque alguns já não, algumas pessoas vai ver esse vídeo depois, né? Quem acompanha os meus vídeos já tá martelado, né? Esse versículo na cabeça, que é sempre o versículo base, né? A carne, aqui ó, João 6,63. A carne para nada aproveita. As coisas do mundo, ou a própria lei, que para os fariseus e para os judeus, para o povo hebreus, que eles continuavam ainda se sujeitando à carne, ou se sujeitando à lei. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Mas há descrente entre vocês. Não havia crença, as pessoas não estavam crendo em Jesus. Então, o que isso tem a ver com deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, o conhecimento de Deus é que traz comunhão, é que traz uma verdadeira vida espiritual de um relacionamento verdadeiro com Deus. Então, o que é que nós temos que deixar? Depois de eu ter dito tudo isso para vocês, né, aqui nessa primeira parte, então vamos buscar aqui, né, ter um entendimento. O que o próprio Senhor Jesus fala sobre coisas que nos embaraçam. Para isso nós vamos para Mateus 6. Vamos para Mateus 6.
Mateus 6, está aqui Mateus 6 já. Mateus 6. Olha só. Como o Senhor Deus falou em Oséias que ele quer o conhecimento a respeito dele mais do que o holocausto, Jesus e toda a observância da lei, o conhecer a Deus e ter comunhão com Deus, acima de holocaustos e tudo mais, a primeira coisa que nós vamos identificar que Cristo traz como ensinamento está aqui em Mateus 6,18. Não ajunte, olha só o texto. Aqui nós estamos lendo na Bíblia NVT, né? Nova Versão Transformadora. Não ajunte tesouros aqui na terra, onde a traça, a ferrugem e os destrói, e onde os ladrões roubam casas e os furtam. Ajunte seus tesouros no céu, onde traça e ferrugem não destrói, e onde ladrões não roubam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o teu coração. Onde o teu tesouro estiver. Olha só o que Jesus está dizendo. Onde o seu tesouro estiver. Então, o que é o seu tesouro? O que é o tesouro da sua vida? É os seus bens? É o seu dinheiro? É suas coisas materiais? Esse é o seu tesouro? Aonde estiver aquilo que você mais dá valor, ali estará o seu coração. Só que o seu coração, ele tem que estar amando a Deus acima de todas as coisas. Não é isso que diz o mandamento lá em Êxodo 6? Amarás o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, quer dizer, tudo aquilo que você é. Amarás o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a tua alma. Somente a Ele dará culto. Então, o nosso coração tem que estar no Senhor. Tem que estar nas coisas que o Senhor nos ensinou e nos diz. E no João 6,63 diz: as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e elas são vida. Jesus é a palavra. Evangelho de João 1:1. Jesus é o verbo. Então Jesus é a palavra. A própria palavra, né? Por isso que eu mudei até o meu canal aqui, né? Vocês podem reparar que o nome mudou. Palavra viva. A Bíblia, né? A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva, né? Então, se a palavra de Deus ela é viva, então o que quer dizer? Que a vida, vamos ler Mateus 6,21, deixa eu abrir na minha Bíblia, AEC, que é o meio da edição contemporânea, para mim ver como é que está aqui, né? Na Bíblia de Estudo, Scofield, uma ótima Bíblia, recomendo você a comprar a Bíblia Scofield, né? 6,21, que diz aqui, Romanos 6,21, pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o teu
o teu coração. Então, aonde estiver, aonde estiver, aonde o tesouro estiver, o sentido da palavra aqui, onde o seu tesouro estiver. Aonde está as minhas riquezas? Esse é o sentido. Aonde está as minhas riquezas? O que é que eu considero como algo valioso para a minha vida? O que eu considero valioso? Que é valioso e vai ter todo o meu cuidado, toda a minha atenção. É a minha casa? É o meu carro? Minha moto? Minha bicicleta? É a minha roupa? Minhas roupas? É o meu cabelo? Coisa mais valiosa é o cabelo? É a minha aparência? Minha beleza? É a minha conta no banco? É o meu emprego? A manutenção do meu emprego? É ter o melhor emprego? É ser reconhecido pela sociedade? É ter tudo do bom e de melhor, sem se importar pelo qual meio eu adquiro essas riquezas? Para mim, está bem? Para mim, juntar tesouros valiosos para mim? Eu peco, roubo, mato, porque isso tudo algumas pessoas fazem. O bandido, o ladrão, roubando porque se ama, porque quer tomar aquilo que ele necessita para si, que ele quer ostentar, que ele quer ter, ele vai, mata e rouba. Tem aqueles que fazem agiotagem, tem aqueles que se tornam corruptos dentro de governos, ou frauda, né? Cometem fraudes financeiras, fraude de qualquer natureza, para que ele tenha aquilo que é um tesouro para si. Ou muitos religiosos dentro da igreja, né, tem como tesouro uma aparência religiosa, mas na verdade não crê de fato em Jesus Cristo e são descrentes da verdade. Por quê? Porque a aparência da religião é algo precioso para si e não ter conhecimento de Deus através da leitura da palavra de Deus, para conhecer a Deus, que esse, sim, agora eu vos falo, o verdadeiro tesouro na vida de um homem tem que ser conhecer a Deus, buscar a vida, a comunhão com Deus em tudo aquilo que a palavra de Deus propõe como algo que deve ser o objetivo, e aí está o nosso objetivo, lá do texto, né? Deixemos todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Correr a carreira, ficar firme, ficar na paciência, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ficar firme, tendo como o tesouro prioritário na nossa vida o conhecimento a respeito de Deus. Porque ao absorver esse conhecimento, através da leitura da Bíblia, que é a palavra de Deus, que está lá em João 6,63, as palavras que eu tenho falado são espírito e são vida. Então, quer dizer, as palavras que Jesus diz é o conhecimento. Então, você tem que absorver a palavra de Deus para ela entrar dentro de você, para ela produzir vida,
Porque eu disse no vídeo anterior, o Espírito Santo, e eu também disse no vídeo mais anterior ainda, que a palavra é a espada que o Espírito usa para atacar e para te defender neste mundo. E para te dar conhecimento e sabedoria. Que está lá no livro de Hebreus. A palavra de Deus, ela é como espada de dois gumes. Que ela é capaz de penetrar e separar alma e espírito. E o Espírito de Deus, que prescuta até as profundezas de Deus, que sabe os pensamentos de Deus, está em nós. E o Espírito Santo, estando em nós, ele vai nos trazer riqueza e sabedoria em abundância de como viver corretamente nesse mundo. Porque o princípio eu estou fazendo na minha vida, que é o quê? O maior tesouro na minha vida é a palavra de Deus, é o conhecimento de Deus e permanecer firme na carreira, que é estar na igreja de Cristo, não é que nem Hebreus fala, não abandone a igreja como muitos, né, a eclésia, como muitos que se afastam da igreja e deixam a fé e assim morrem na sua vida cristã por estarem fora da igreja, porque o tesouro provavelmente deixou de ser a palavra de Deus e o conhecimento de Deus. Em Oséias 4:6 diz, né? O meu povo pereceu porque lhe faltou o conhecimento. A falta de conhecimento de Cristo Jesus através da leitura do que Jesus diz a respeito daquilo que deve ser prioridade na nossa vida, vai levar você à destruição na sua vida, na sua família, aonde você estiver vivendo. Então, aqui, não ajunte tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões roubam as casas e furtam. Ajunte tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde ladrões não roubam nem furtam. Porque o conhecimento de Deus é o tesouro. O evangelho de Jesus contou a parábola, né, da pérola preciosa. Jesus diz: o evangelho do reino, a palavra do reino, o conhecimento do reino é como uma pérola, é como um tesouro que um homem achando num campo, esconde aquele tesouro, vá para casa, vende tudo que tem e compra aquele terreno, porque para ele ser proprietário daquele tesouro, ele tem que ser dono daquelas terras. Porque se ele disser, achei um tesouro na terra de quem? Na sua. Se foi na sua, é seu. Mas se foi na terra de fulano e ciclano, não é seu, é da pessoa. Então, o evangelho, a palavra, Jesus Cristo, o conhecimento de Jesus, as palavras que eu vos tenho dito, disse Jesus, é espírito e vida. Então, as palavras de Jesus, o conhecimento de Jesus, conhecer Jesus através do seu evangelho, é o tesouro que você deve vender, se livrar de tudo aquilo que te prende, jogar tudo fora, jogar esse peso, as coisas desse mundo e ter a palavra como o verdadeiro tesouro. Porque quando você tiver a palavra, o conhecimento de Deus, a leitura da Bíblia diária como verdadeiro tesouro, ali não tem quem vai tirar isso de você. Porque a palavra de Deus permanece para sempre. Aonde a palavra de Deus está, a vida e vida em abundância, quer dizer, uma vida de eternidade. Mesmo que o inimigo venha e te mate, você será ressuscitado e tudo isso da palavra de Deus que você viveu e absorveu, o tesouro que você guardou, vai ser ressuscitado junto com você. Aliás, já vai estar em você, porque o Espírito nunca morre, mas ele é eterno. E no Espírito é onde está o verdadeiro tesouro, que é o conhecimento
que você adquire através da leitura da palavra de Deus. E esse conhecimento é espírito e vida, disse Jesus, João 6,63. Então, aonde está o seu tesouro? Aonde está aquilo que você tem como algo precioso, que você todos os dias busca, que você a todo momento está pensando, a todo momento você está ali buscando para a sua vida esse conhecimento. Mas continuando na leitura, vamos ver aqui, já que é as palavras de Jesus que nos ensina a verdade, as palavras que eu vos tenho dito, ela é espírito e vida, vamos ver aqui em Mateus 6,25 que Jesus fala sobre isso. Ensino sobre as preocupações. Por isso eu lhes digo que não se preocupe com a vida diária. Não tem essa preocupação exagerada com a vida diária. Como se fosse algo, como se fosse o seu tesouro que você tem que cuidar. Não se preocupe com a vida diária. Tá aí, olha aí, tá aí, ó, para vocês verem aí, ó. Acompanha comigo a leitura. A vida não é mais que a comida. Aqui, ó, a vida não é mais que a comida. E o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiro, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muitos mais valiosos do que os pássaros? Nós não somos mais valiosos do que os pássaros que Deus criou? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Com todo esse zelo, com todo o seu cuidado, você pode acrescentar mais 1 hora na vida? E por que se preocupa com a roupa? Observe como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. 30. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? 31. Portanto, não se preocupe dizendo, o que vamos comer? Ao tesouro, comida, alimento, glutonaria, né? Sempre trabalhar para ter sempre a melhor comida, né? Ah, eu tenho que ter comida. Tem muitas mulheres que quando não faz feira, quando não faz compra, entra em desespero, porque parece que vai morrer. Parece que se não existir comida, eles vão morrer. Uma preocupação excessiva com comida. Ou o que vamos beber? A bebida, a Coca-Cola, o refrigerante, a Fanta uva, a Fanta laranja, a bebida, né? A melhor água, o melhor, né? As melhores bebidas, a cerveja, né? A Smirnoff, né? O Red Bull, as coisas dessa vida, bebida. E o que vamos vestir? O melhor terno, a melhor gravata, a melhor roupa, né? Estar sempre vestido do bem e do melhor. Essas coisas ocupam pensamentos dos pagãos. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Para os pagãos, são essas coisas que são os seus tesouros. Por quê? Porque eles têm isso em prioridades em suas vidas. E tendo isso como prioridade, isso é o seu tesouro. Né? Porque aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Então os pagãos é que já vivem. Né? Ou em outras versões, né? Os gentios é que vivem correndo atrás dessa coisa. Mas seu Pai Celestial já sabe que vocês precisam. Já é ciência de Deus, já é conhecimento de Deus que nós precisamos disso todos os dias. Deus não está planejando se Ele vai nos dar roupa. Deus não está esperando que você dê o seu dízimo na igreja, que Ele vai te dar roupa para você vestir. Ele vai dar comida para você vestir. Ele vai te dar o alimento. Ele vai te dar aquilo que é necessário para a sua vida diária. Ele não está esperando nada de você. Para Deus te abençoar e te dar a comida e o alimento que nunca te faltou,
o sustento, ele não está esperando nada em troca, porque ele já sabe, você tendo ou não, você dando a ele ou não, qualquer coisa que você acha que você vai trocar com Deus, ele já sabe que você precisa do necessário para viver neste mundo. Do necessário. Não vai faltar na sua mesa comida, você não vai andar pelado, você não vai ficar com sede. Você vai ter o que é necessário, suficiente para você viver uma vida e ter um relacionamento com Deus. Não coloque essas coisas da vida como tesouro prioritário na sua vida. Não é isso que você deve pôr. Você deve pôr como prioridade o conhecimento de Deus. Ler a palavra de Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar. O conhecimento de Deus. Na leitura da palavra de Deus todos os dias. Busquem, agora lá vem aqui, ó. Versículo 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Tá vendo? Olha que palavra maravilhosa de Jesus. Olha que sabedoria maravilhosa que o Espírito Santo revela através da leitura daquilo que Jesus diz. Por isso que Jesus disse lá no Evangelho de João 6,63. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida, mas há descrente entre vocês, aqueles que não acreditam na palavra de Jesus. Mas você que crê na palavra de Jesus, então busquem, aqui ó, busquem, né? Eu vou pôr em vermelho aqui, que é Jesus falando, ó. Fica o vermelho, meu Deus do céu, aqui ó. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. A justiça que deve ser feita em você. Eu já falei sobre isso aqui também em outros vídeos passados. O que é a justiça? Ser justificado diante de Deus por meio de Cristo Jesus, por meio da palavra. A justificação vai vir na sua vida por meio do conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra vai te revelar que você tem que crer que Cristo Jesus morreu e ressuscitou naquela cruz. Sem o conhecimento da palavra do evangelho, você não haverá justiça em você. Você não será justificado e não haverá salvação em sua vida. Então, o conhecimento da palavra de Deus vai lhe trazer justiça. E buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus através da justiça, todas as outras coisas acima na sua vida vai lhe ser acrescentado. Então veja como a multigraça e sabedoria de Deus está em ler o que Jesus diz. Então não adianta você orar o dia inteiro, teu joelho calejado, cheio de calo. Orar é necessário e tem que ter oração, orar em ação. A ação, qual é a ação de Deus? Que todos conheçam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é a única ação que devemos fazer. E como chegar ao pleno conhecimento que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus? Através da leitura da palavra. Através da leitura da Bíblia. Ter comunhão com Cristo, pleno conhecimento de Cristo, é lendo sobre Ele. Então você tem que ler sobre Cristo. Você tem que ler a Bíblia, você tem que comer a Bíblia, você tem que viver, comer o pão que é Cristo Jesus. Eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão jamais terá fome e sede, disse Jesus. Jesus é a água viva. Quem beber dessa água jamais terá sede. Então, aonde está o seu tesouro, aí estará o teu coração. O teu coração tem que estar firmado em Deus. Que é isso? Que diz a palavra? Que é o maior mandamento do Senhor Deus.
Tá no Gênesis, no Êxodo, né? Acho que é Êxodo 24. Êxodo 23. Êxodo. Em Êxodo. Os 10 mandamentos. Então. Então falou Deus. Então falou Deus. Essas palavras. Ah, palavras, tá vendo? Então falou Deus todas essas palavras, tá vendo? Falou essas palavras dizendo. Deus dizendo. Deus dizendo palavras é verbo. Deus está dizendo. Deus dizendo as palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Tá vendo? Não terá outros deuses. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra. Nem não te encurvará. Tá? Então que é, não terá outros deuses diante de mim. E isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Tá? É amar. Busquem, né? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, aonde está o teu tesouro? É a palavra de Deus? Porque se for a palavra de Deus, então você está guardando o tesouro eterno. Então, você está no caminho correto. Você está fazendo aquilo que Paulo não, né? Que o escritor de Hebreus está dizendo, ó, livremos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra que eu separei e que eu venho falando é nos livremos de todo o peso do pecado. Então, o que Jesus está dizendo aqui em Mateus 6, né, até o, né, que começa aqui, né, no capítulo 19, Mateus 19 até o 34, né? O que ele está dizendo, o que Jesus está mostrando, são coisas que são prioridades na nossa vida, que nos embaraça, que se prende a nós e que nos tira de vivermos firmes e ficarmos perseverantes, livre de todo o peso do pecado, livre de todas as preocupações das coisas dessa vida, para que a gente fique livre de tudo isso, para que possamos ficar firme na comunhão com Cristo, através do seu corpo, que é a igreja, estarmos firmes nessa fé. Então, o que Jesus traz nesses versículos aqui, que é a sua própria palavra, é ele dizendo,
ele mostra claramente aqui, nesses textos de Mateus aqui, que Mateus escreveu do que Jesus disse, o que nos prende com as preocupações, as coisas que eu coloco como prioridades, como alvo. E isso pode ser a minha própria vida, sabia? Porque Jesus diz que aquele que tentar salvar a sua própria vida, a perdê-la-á. Mas aquele que constrange rejeitar a sua própria vida, aquele que não valorizar a sua vida mais do que as coisas de Deus, acha-la a vida. Vai achar a vida verdadeira. E essa vida verdadeira, ela já pode ser vivida aqui, em abundância, deixando que Jesus Cristo seja o seu verdadeiro pastor. Porque o princípio do pastoreio de Deus é Salmo 24. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Não é nada me faltará. No original é de nada terei falta, não sentirei falta. Não é porque Deus vai suprir e te dar tudo aquilo que você acha no seu coração que é necessário para você ter uma vida em abundância. Porque você sem Deus, ou você vivendo dentro da igreja, que ainda corre atrás dos cuidados da vida, você lê Salmo 23, achando que Deus ali, e essa é um falso evangelho, um falso Cristo que é apresentado através do Salmo 23, achando que Deus está prometendo que Ele vai te suprir de tudo aquilo que você quer ter na vida para ostentar, para a soberba da vida. É isso que é pregado nessas teologias da libertação, teologia da prosperidade. O Salmo 24 é tomado para colocar na sua mente um falso evangelho, um falso pastoreio, um falso Cristo, dizendo que ali o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí quando eles colocam nada me faltará, eles vão dizer que você tem que ter a melhor casa, para isso você tem que ter como prioridade e tesouro a melhor casa, então você vai fazer de tudo, mesmo que seja roubar, falcatruar na prefeitura, aonde você estiver trabalhando, não importa público ou privado, você vai falcatruar e vai roubar. Por quê? Porque é o meio pelo qual você acha e fantasiou que Deus está te dando o melhor, porque não vai te faltar. Então você vai, pelo cuidado da vida, por ter o melhor da vida, você foi enganado por Satanás, por um falso evangelho, por um falso Cristo, por um falso pastor. Então não é isso. Jesus está deixando claro que todas essas coisas Deus já sabe que precisamos dela e Ele não vai deixar faltar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, busque em primeiro, é isso que o texto diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e toda sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então Jesus deixa claro quais são as coisas que temos que nos desgarrar, abandonar, né? Livremos, Hebreus 12:1, na terceira parte do verso, livremos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Então temos que nos livrar. E quem mostra para nós? Jesus mostra aqui que essas coisas da vida que eu já disse, correr atrás dessas coisas é pecado. Ter essas coisas da vida como prioridade, como tesouro, é pecado. Então Hebreus está correto, devemos nos livrar dessas coisas. E isso eu só aprendo lendo a palavra de Jesus Cristo, lendo Jesus. João 6,63. As palavras que eu tenho dito, elas são espírito e vida verdadeira. Então eu aprendo como viver corretamente, de acordo com a vontade de Deus, lendo Jesus. E eu acabei de ler Jesus, Mateus 19 até o 34. É isso que Jesus diz. A preocupação excessiva das coisas, ter as coisas do mundo para a minha vida como tesouro, é pecado.
É isso que está grudado na minha vida. Esse é o meu tesouro. E isso é pecado. Então eu devo me livrar dessas coisas. Devo tirar o meu coração dessas coisas da vida, essas preocupações, dos cuidados das coisas da vida, e colocar a minha preocupação. Eu devo colocar como tesouro a palavra de Deus, a leitura da Bíblia. Por isso que eu sempre trago para vocês aqui a leitura da palavra, a leitura da Bíblia, o conhecimento de Cristo através da leitura da Bíblia deve ser a prioridade na sua vida. Todos os dias deve ser essa a prioridade. E daí o Senhor vai nos dar tudo aquilo que já necessitamos para a nossa vida. Tá bom? Para o vídeo não ficar mais longo, né? Eu acho que o vídeo deve estar bem longo. Aí eu não vi ainda, né? Mas já está com 56 minutos. Então eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado por você que ficou aí até agora. Se você ainda não é meu amigo aí no Face, passe a ser meu amigo. Se você não me segue no YouTube, me siga no YouTube. Dê o joinha, seu like. Se inscreva no canal se não é inscrito. Vai aí, tem um sininho aí. Marca o sininho em todos para você receber as notificações quando eu postar vídeo aqui, tá? E deixa um comentário se você concorda comigo ou não a respeito dessas coisas, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, tenha uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Eu também estou numa campanha aí, né? Que preciso trocar esse meu notebook, computador, para que eu possa fazer vídeos com maiores qualidades, né? Porque eu tenho que fazer muitas coisas para o vídeo sair com uma imagem boa para vocês. Eu tenho que gravar em aparelhos diferentes e isso dá muito trabalho. Se eu tiver um notebook, né, um notebook Core i5, né, com uma placa de vídeo dedicada, vai ser muito mais fácil fazer esses vídeos com maior qualidade. Então eu vou deixar em cima, vai passar aí, né, eu vou deixar aqui ou aqui em cima o número, né, do meu telefone, que é meu WhatsApp também, caso você queira falar alguma coisa a respeito do que eu acabei de dizer com vocês, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, né? Esse número aí também é o número do meu WhatsApp, e o número do Pix, caso você possa me ajudar aí para que eu possa trocar esse computador por um computador melhor, tá? Mas Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana, um ótimo final de semana, e até o próximo vídeo, se Deus quiser e assim Ele há de querer, tá bom? Então, muito obrigado.